O vinho, ele foi criado um status em cima dele, e aí as pessoas, né, como eu te falei, cultural. Na França, né, ou na Itália, ou no Chile, ou na Argentina, é tudo muito, né? Tá ali no Tá cotidiano ali. de cada um ali. E o vinho, por muito tempo, hoje não mais, ainda, mas não tanto quanto era no passado, era um evento, né? As pessoas falavam assim, ai, vai um casal de amigos em casa e eu vou comprar uma garrafa de vinho, assim, sabe? Então era, nossa! Não, e eu fui na adega ali, pô, escolhi, tinha um sommelier, me explicou, pô. Então, eu gosto muito da ideia das pessoas naturalizarem isso. É lógico que, de novo, a gente está falando de pessoas que têm grana para comprar, mesmo que sejam os mais baratinhos de mercado, mesmo que sejam esses vinhos, mas que elas encarem isso como uma coisa um pouco mais do dia a dia, sabe? E é um movimento que vai acontecer cada vez mais. Mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então isso que é o mais legal, é você chegar depois de 20 anos e falar assim, caramba, ainda tem muito. Ainda tem muito. Tem muito mercado. Mas o que é esse muito? É muito, porque a gente tá falando de... A gente não chega a 3 litros per capita. Ah, é? Qual o país que consome mais vinho? Agora nem sei mais, mas assim, sempre França e Itália tiveram na frente, assim. E sempre essas litragens, essas dosagens, elas mudam, né? Claro, por conta de economia, tem vezes, né? Então, assim, isso tem muito no passado, né? De épocas que os vinhos tiveram uma qualidade menor, e o consumo, aí eles eram mais baratos, o consumo era maior, enfim, isso vai muito oscilando, mas, assim, tem países que bebem 30, 40, 50 litros per capita, ano, né? Então, a gente nem chegou em 3, assim. Nossa. Teve um rolê, assim, que enganou bastante, que foi a pandemia, né? Porque meio que o vinho foi uma bebida que foi meio que eleita, assim, as pessoas... Eu trabalhei muito, eu trabalhei muito na pandemia. Teve mais tempo de consultar ali, de ver, de poder perguntar, né? Eu trabalhei, foi uma das épocas, assim, que eu trabalho muito já no dia a dia, mas, assim, você viu, pra gente conseguir marcar aqui, né? A gente tá desde o ano passado tentando. Você sumiu, né? Gente, e aí, pô, eu falei, pô... Sumi porque eu tava... Será que eu falei? Eu sumi porque eu tava trabalhando, mas, assim, é que é tanta gente. Não, e final do ano, eu imagino, depois que você respondeu a mensagem agora, né, depois de 3 meses... Aquela não fala assim. Não é? Não, tô exagerando. Mas assim, eu imagino que para você no final do ano, agora entendendo um pouco do teu trabalho, é o consumidor final, é o corporativo, é onde acontece tudo ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. Em tão pouco tempo, então, assim, num limiar de tempo muito curto, né? O que eu acho mais interessante é que, assim, o Instagram não, o WhatsApp, ele, embora eu tenha os meus canais separados, né, e telefones diferentes. O meu, especificamente, recebe muita coisa. Eu imagino. E aí, assim, tem gente que fala assim, não é possível que ela não teve 1 minuto para me responder. Não, porque senão eu vou passar até na hora que eu só quero saber a última. Quando eu estiver dormindo, eu vou estar respondendo. Então, assim, não tem como. Então, tem coisas que eu falo assim, ó, isso aqui eu vou deixar no não lido. Deixa não lido, uma hora... Para poder dar atenção devida também. Onde que a gente estava mesmo? Perdi. A gente estava falando de consumo, né? Então, e aí o consumo, a pandemia, que eu falei que eu trabalhei muito, eu fiz muito... Primeiro que assim, eu decidi fazer live. E aí assim, a galera... Tem gente que até hoje me agradece, que fala assim, você salvou a minha pandemia. Porque eu fazia 3 lives por semana. 3. Bombando ali. Eu fazia 2 conversando com o produtor de vinho ou de outras bebidas. E fiz um projeto que eram 2 sobre bebidas, né? Então eu falei com o produtor do mundo inteiro, falei com pessoas da cerveja, falei com gente de coquetelaria. E eu tinha um dia da semana que eu falava só com mulheres. Então chama, né? Ainda tem o perfil, eu quero retomar uma hora quando eu tiver tempo, chama Em Bebidas. E aí eu falava com bartenders, tipo, mulheres que trabalham com bebidas. Que estão ali no dia a dia. E que não precisa estar só trabalhando na barra, mas que, de repente, uma representante comercial, né? Então eu fazia esse rolê de entender qual que era o rolê daquela mulher no mercado, sabe? Então foi muito legal. E aí, além das lives, né, que eu fiz mais de 60, eu acho, foram muitas.
a rainha das lives. Não tinha o que fazer, né? A gente estava em casa. Não, e eu amo, né? Legal, eu fiz muitas lives também, praticamente pelo menos uma por semana. Sim. Tinha que fazer. E eu nem gosto, né, de falar, percebi. E outra coisa foi que eu fiz muita aula online. As empresas me contrataram muito para fazer degustação online com as equipes, assim. Então, bombou assim, isso, né? Aí você mandava garrafas, você passava uma lista, mandava garrafinha. Mandava garrafinha. Fazia o kit. Às vezes até com de harmonização, mandava queijo, sabe? Que legal, que legal. A gente, né, tem os parceiros que manipulavam tudo direitinho e a gente mandava e a gente fez muito de coquetéis também. E eu não conhecia nenhum sommelier na época. Me pediam muito de vinho. Porque era a mesma empresa que fazia pelo menos uma por mês, né? Então, a gente já fez de coquetelaria, mas agora a gente tinha que fazer de vinho e tal. Falou, não tem ninguém pra te indicar. Poxa. Aí depois lá na frente voltava e fazia comigo de novo. Então mandava os kits nas aulas. Era, assim, a gente vai falar de pandemia, foi horrível, né? Foi péssimo, mas eu acho que pra nossa área a gente trabalhou bastante. Né? Eu acho que assim, teve... A galera de restaurante sofreu muito. Claro. A galera de restaurante sofreu muito, né? Porque eu vejo que a gente se deu melhor. Eu, pelo menos, né? Você tem sua empresa, eu tenho a minha, então a gente conseguiu se virar, assim. Mas teve várias pessoas que acabaram que não conseguiram. Não tiveram essa força.